Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Alberto Veras e em nossa aula de hoje vamos examinar as formas de aquisição da propriedade. Vamos começar com a propriedade imóvel. A aquisição da propriedade imóvel pode se dar de forma originária, sem a atuação intermediária de ninguém, ou seja, há um contato direto da pessoa com a coisa, sem qualquer intermediação pessoal. A aquisição também se dá de formas derivadas, nas quais está presente a intermediação subjetiva. Vamos analisar os detalhes de ambas as formas de aquisição. As formas originárias de aquisição da propriedade são duas, a accessão e a uso capião. São originárias porque prescindem de proprietário anterior. Didaticamente, pode-se afirmar que a propriedade começa do zero. A accessão é a união física de uma coisa acessória a uma coisa principal, aumentando o seu volume em favor do proprietário que, dono da coisa principal, passa também a ser titular da coisa acessória. A accessão pode ser artificial, quando decorrer da ação humana, ou ainda de accessão natural, de evento que independa da intervenção humana. A accessão pode ocorrer em 6 hipóteses: por formação de ilhas, por aluvião, por avulsão, por abandono de álveo, por plantação e, finalmente, por construções. A uso capião, no feminino, se dá pelo passar do tempo, por meio da posse qualificada, mansa e pacífica de um determinado bem, acerca do qual se age como dono. A sua efetivação também depende da quitação do tributo de transmissão. A uso capião ocorre mediante o ajuizamento de ação, cujo pedido é basicamente declaratório da propriedade. As formas derivadas de aquisição da propriedade são também duas: registro do título e a sucessão hereditária. Há uma transferência nessas situações do proprietário anterior para o novo proprietário. O registro do título aquisitivo é a principal forma derivada de aquisição da propriedade imóvel. Tal registro, em tese, pode decorrer de atos entre vivos, como, por exemplo, a doação e a compra e venda, ou por causa mortis, via testamento. A presunção relativa da propriedade é o atributo mais relevante do registro público, sendo possível a prova em sentido contrário diante da possibilidade de falsidade ou invalidação do registro. A segunda forma de transmissão derivada da propriedade corresponde ao direito hereditário ou sucessão, que se dá por ato mortis causa, em que o herdeiro legítimo ou testamentário ocupa o lugar do falecido em todos os seus direitos e deveres. O Código Civil determina que, uma vez aberta a sucessão, a herança transmite-se desde logo aos herdeiros legítimos e testamentários. E agora vamos examinar como se dá a aquisição dos bens móveis. Aqui também, a aquisição se dá de maneira originária ou derivada. São formas originárias a ocupação, o achado do tesouro e a uso capião de bens móveis. A ocupação consiste na tomada de posse de coisa sem dono, abandonada, com a intenção de se tornar seu proprietário. Tesouro é o depósito antigo de coisas preciosas, que, quando encontrado, ser dividido por igual entre o proprietário do prédio e quem o encontrar casualmente. A uso capião de bens móveis somente ocorrerá de duas maneiras: a ordinária e a extraordinária, e se aplica a quem possuir coisa móvel como sua, contínua e incontestadamente por determinado período de tempo. São formas derivadas de aquisição da propriedade móvel a especificação, a confusão, a comissão, a adjunção, a tradição e a sucessão hereditária de bens móveis. Dá-se especificação quando uma pessoa, trabalhando em matéria-prima, obtém espécie nova, não sendo mais possível o retorno à forma anterior. Para ilustrar, há especificação nos casos de escultura em relação à pedra. A confusão é a mistura de coisas líquidas ou gases. A comistão é a mistura de coisas sólidas ou secas. E a adjunção é a justa posição de uma coisa à outra, sendo impossível a separação. As três categorias estão presentes quando coisas pertencentes a pessoas diversas se misturam de tal forma que é impossível separá-las. A tradição é a entrega do bem móvel ao adquirente, com a intenção de lhe transferir a sua propriedade ou então a posse.
Por fim, o Código Civil prevê que o direito sucessório pode gerar a aquisição derivada da propriedade imóvel, seja a sucessão legítima ou testamentária, de forma genérica. E para concluir nossa aula, vale a pena apontar que também são hipóteses de perda da propriedade a alienação, a renúncia, o abandono, o perecimento da coisa e a desapropriação. O tópico da aquisição da propriedade tem muitos detalhes. Lá no seu material de apoio, você vai poder estudar cada um deles de forma mais detalhada. É tudo por hoje então, pessoal. Bons estudos e até o nosso próximo encontro.